Gandivete, o podcast do seu pet. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Gandivete, o podcast do seu pet e, claro, dos seus tutores. Eu sou a Filipa Bernardino, sou médica veterinária, sou a vossa anfitriã e hoje tenho o prazer de ter aqui comigo novamente a Rosa Roma, uma das veterinárias da Gandivete. Rosa, olá, muito obrigada mais uma vez por estares aqui comigo. Olá, boa tarde, Filipa. Obrigada eu pelo novo convite. É um prazer e hoje vamos falar de um tema muito giro, que é: o meu gato tem diabetes, como posso ajudá-lo? Portanto, eu espero que fiquem aí desse lado a ouvir a Rosa a falar sobre este tema. Antes de partirmos já para o tema, eu vou apresentar sucintamente o currículo da Rosa, que é um currículo espetacular. Portanto, a Rosa, além de ser veterinária na Gandivete, ela é mestre veterinária, formou-se na Escola Universitária Vasco da Gama em 2017, fez o seu estágio curricular na Universidade de São Paulo, na Unesp, onde desenvolveu o projeto de mestrado em conjunto em Clínica de Animais de Companhia. Entretanto, regressou a Portugal, provavelmente com alguma pena, não é? Porque nós já sabemos que o Brasil e São Paulo é uma medicina veterinária muito diferente. E, regressando a Portugal, tem estado a trabalhar na zona centro de Portugal. As áreas de interesse é a medicina felina, cirurgia, as urgências, nutrição de animais de companhia e atualmente ainda dá formação no curso de auxiliar veterinário pela Associação Nacional das Farmácias. Portanto, muito obrigada, Rosa. Então, vamos lá passar aqui para tentarmos explicar aos tutores o que é então, o que é diabetes. O meu gato tem diabetes. Vamos ao veterinário, o médico veterinário diz-nos: o seu gato tem diabetes. O que é que isto significa? Então, antes de eu passar à parte de explicar mesmo a diabetes, vamos só andar um bocadinho para trás e perceber como é que o nosso organismo, de uma forma normal, funciona. Então, do nosso processo de digestão, nós temos um órgão, que é o pâncreas, que ele é responsável pela produção e libertação de insulina, pelas células beta. Qual é que é a importância da insulina? A insulina vai fazer com que a glicose que está em circulação e que é obtida através dos alimentos seja transportada para as células do nosso organismo para que eles possam utilizá-la como uma fonte de energia. Quando existe uma deficiência na produção de insulina pelas células pancreáticas, por exemplo, ou uma deficiência nos receptores de insulina, essa glicose vai se manter na circulação e vai fazer uma hiperglicemia permanente. E então é isso que nós designamos como diabetes. Um aumento do açúcar no sangue. Portanto, a glicose é o açúcar no sangue. O açúcar no diabetes deixa de entrar nas células, portanto, fica em circulação um açúcar elevado. Ok, boa. Agora, a diabetes nos nossos gatinhos, ela é uma doença crónica que ocorre principalmente em gatos com mais de 7 anos de idade, mas pode mesmo assim ocorrer em gatos mais novos. É mais frequente em machos castrados que estejam em ambientes mais fechados, ou seja, que sejam gatos de casa. Os principais fatores de risco aqui envolvidos nesta doença é o sedentarismo, a obesidade, por isso é que também está muito relacionado com as esterilizações, os alimentos de má qualidade, não fazemos uma boa ração, pode aqui potenciar o aparecimento da diabetes, o stress, que já sabemos mais uma vez que os nossos gatos sofrem imenso stress, qualquer coisinha. É Portanto, verdade, é verdade. temos que ter aqui particular atenção, mas temos outras causas, mais de patologias, a pancreatite, por exemplo, que é uma inflamação do pâncreas, infecções urinárias, doença renal. Alguns medicamentos também podem levar ao aparecimento da diabetes, como, por exemplo, a pílula, o hipertiroidismo, ou então mesmo um fator hereditário, como é o caso dos gatos birmanês. Ok. Portanto, nós temos vindo aqui a falar nos nossos podcasts e falamos até no podcast da Diana sobre como devemos estimular os nossos gatos, não é? Porque nós devemos realmente estimular o instinto deles, de caça, de tudo, e precisamente para mantê-los em exercício e ativo, de forma a evitarmos um gato entediado em casa
que a única coisa que faz é comer. Portanto, é importante os tutores perceberem, não é? Porque nós debatemos muitas vezes com isso na consulta, não é? O dizer que um gato é obeso, às vezes sentimos assim um bocadinho inibidas, porque muitas pessoas ficam ofendidas por dizermos que É o gato verdade. está gordo, não é? Mas realmente a obesidade é uma doença e que os tutores percebam que é um dos fatores mais, o maior responsável pela diabetes nos gatos. Portanto, é muito importante tudo o que tu disseste, o exercício, uma boa alimentação, o estimular o gato para fazer, para brincar, o controlar a quantidade de comida que é ingerida, não é? Portanto, é muito importante isso. E há dois tipos de diabetes nos gatos, tal como nós temos nos humanos. Há o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Qual é a diferença entre estes dois tipos de diabetes e qual é aquele que é mais comum nos gatos? Então, no tipo 1, é mais a diabetes está relacionada com a destruição ou a disfunção das células beta, que fazem parte do Do pâncreas. pâncreas. Isto pode estar mais relacionado com fatores genéticos e alguns ambientais. Já a tipo 2 está mais relacionada com a resistência à insulina, mais devido ao maneio alimentar e cuidados com a saúde física do animal ao longo dos anos. Portanto, é quase um acumular De de. erros, um acumular de Exatamente. erros ao longo dos anos, que é no fundo até aquilo que nós vemos nas pessoas, não é? Ou seja, erros no estilo de vida, na alimentação, no consumo de álcool, no sedentarismo, não é? Que nós vimos. Portanto, o tipo 1 é quando realmente o animal não tem insulina, não é? Por assim dizer, não há insulina que realmente consiga transportar o açúcar do sangue para o interior das células. No tipo 2 ela existe, não é? Mas realmente as células deixam de responder à insulina que está a circular devido a esses erros todos que vamos cometendo. E que sinais, Rosa, quais são os sinais que os tutores devem estar atentos que serão um sinal de alerta que o gato pode realmente estar a desenvolver ou já realmente ter a diabetes ativa? Então, o principal sinal é o aumento da ingestão de água. Eles vão ter muita sede. É praticamente igual a nós, os humanos. Pois, Têm muita sede, como consequência de beberem muita água. Urinam também mais, portanto, vão mais vezes à caixa de areia e fazem muito maior quantidade. E isto faz com que a urina também pareça assim mais água, perca mas, também a densidade. E há um também principal, que é a perda de peso. pois, Estes animais são mais gordinhos, nós começamos a ver baixar o peso, mas a fome parece estar sempre presente. Eles têm sempre uma necessidade de energia, porque a glicose não está a entrar para dentro das claro. células, então o corpo está sempre a pedir mais energia, mais alimento. Então eles têm sempre muita fome, mas não está a ser, não estão a ser aproveitados os alimentos e isso depois também está a trazer uma perda de peso. Ok. Portanto, estarem atentos. Muitas vezes os tutores, o que preocupa, muitas vezes os tutores é dizerem-nos que eles não bebem água, não é? E, e nós dizemos sempre, mas se está saudável é porque ele realmente está a ingerir a quantidade que ele sabe e que precisa. Realmente, o beber muita água é que é mau. Portanto, o ideal é realmente os tutores medirem essa água, não é? Colocarem, imagina, uma medida certa de água por dia e fazerem essa medição para também depois realmente poderem avaliar se essa quantidade está a ser maior e até que ponto está a ser exagerado então o consumo de água. Exatamente, Então, e é importante fazermos essa medição. Mesmo que os gatos tenham muito aquela tendência de beber água à torneira, não é? Tentar aplicar alguns cuidados, não digo cuidados, mas algumas estratégias para ver se eles vão à taça da água, que é para nós conseguirmos começar a medir e ter esse controle. Porque eles bebendo exato, na torneira, nós não temos a certeza da quantidade necessária que eles estão claro. a ingerir. Claro, e depois, às vezes, se for uma casa com mais que um gato, até na caixinha de areia, às vezes nós não sabemos se está, porque com estas areias aglomerantes também até se torna mais fácil, não é? Às vezes ver a quantidade de urina que eles fazem, mas se houver mais que um, os tutores têm o trabalho um bocadinho mais dificultado. Portanto, eu acho que o meu gato tem diabetes.
eu vou para a clínica, ele está a ver mais, está a perder peso, está assim com o pelo um bocadinho mais feinho, não é? Que eles começam a ficar com o pelo assim um bocadinho mais quebradiço. Podem ter outros sinais, não é? Que nós sabemos, mas estes são os principais. Como é que o veterinário vai diagnosticar sucintamente, só para os tutores perceberem aquilo realmente que é necessário fazer para chegar a este diagnóstico? Então, nós vamos fazer aqui um conjunto de exames, são três, os principais, depois há mais, dependendo da origem da diabetes, mas nós vamos fazer primeiro análises de sangue completas, em ver também como é que está a funcionar o rim, como é que está a funcionar o fígado, se há alguma alteração no fígado, e vamos fazer a medição da glicemia, ou seja, da quantidade de açúcar que está em circulação. Vamos fazer análises de urina completas, ou seja, vamos ver a densidade e vamos também perceber se está a haver perda de açúcar pela urina. Ou seja, começa a aparecer açúcar na urina, que é aquilo que nós chamamos de glicosúria. Há um sinal que muitas das vezes as pessoas dizem que é comecei a ver formigas a aparecerem em casa e na caixa de areia. Porque a urina está tão doce que É até as verdade, próprias formigas se dirigem lá. E isso já é um sinal de alerta. E depois vamos exatamente. fazer a ecografia para ver aqui se há alguma alteração no pâncreas, se há outra patologia, como é que está o fígado, e mediante depois os achados nestes exames. Então é que vamos ver se é necessário mais alguma coisa ou se depois podemos fechar o diagnóstico. Exato, portanto é muito importante que os tutores percebam isso. Não é só uma medição do açúcar no sangue que é suficiente para o diagnóstico, há realmente alguns exames necessários para percebermos qual é a causa da diabetes, como tu referiste anteriormente, que podem existir várias causas. E como tratamos os gatos? Eles também são tratados com insulina, como os humanos? Como é que nós os tratamos? Sim, nós depois, dependendo do grau em que esteja da doença, não é? Se já está há muito tempo ou se começaram a surgir sinais há pouco tempo e quais os achados, nós vamos introduzir a insulina. A insulina de ação prolongada, ou seja, tem uma ação ao longo de mais tempo do dia, e temos uma insulina com uma ação intermédia, que vai depender do quadro do animal. Para além da insulina, é muito importante fazer uma alimentação com ração diabética. Esta ração ela vai ter um alto teor proteico, mas vai ser mais baixa em hidratos de carbono e não vai ter uma quantidade muito elevada de açúcar. Portanto, é aqui que nós vamos conseguir também controlar a ingestão de açúcar do animal para que não haja picos de glicemia. E a energia vai ser obtida através da proteína. Claro. Exercício físico, fazer muito exercício físico, principalmente se eles já estiverem com excesso de peso. Temos que estimular a brincadeira, vai diminuir o stress, vai haver perda de peso, menos gordura, portanto, vamos também ajudar aqui a controlar a diabetes. Estimular o exercício físico, basta às vezes nós estarmos só com uma canazinha sentados no sofá e fazê-los correr, ou usar um daqueles brinquedos que se mexe sozinhos, os ratos, e eles andarem atrás Sim, dele. sim, sim. Mas isto são tudo coisas, pequenos pontos que são importantes no controle desta doença. E por último, fazer a monitorização da glicemia, ou seja, fazemos várias medições ao longo do dia. No início é muito importante para percebermos quando é que existe um pico e ao longo do tratamento, para nós darmos a insulina na dose certa e no momento certo. Por isso é que esta fase inicial do tratamento é importante que todos estes pontos sejam cumpridos para conseguirmos controlar o mais rápido possível a diabetes. Ok, isso é muito importante. É importante que os tutores realmente percebam isso, que realmente a diabetes depende do grau, não é? Por assim dizer, ou seja, nem todos os gatos vão apresentar a mesma gravidade, aquilo que disseste muito bem. Quanto mais cedo os gatos começarem a ser tratados, melhor, não é? Portanto, temos aqui uma maior probabilidade de sucesso. No podcast da Diana, que nós também falamos muito destes brinquedos, dos brinquedos interativos, quando o tutor não tem tempo para brincar com o gato, se tiver tempo, então as tais canas que eles adoram, e realmente porque é importante
No podcast da Diana, quem tiver a ouvir pode ouvir, que é muito giro, que é precisamente isto: os gatos são animais, as pessoas acham que são animais de baixa manutenção, mas muito pelo contrário, eles são muito exigentes em termos de ambiente e para evitarmos o stress, o sedentarismo e para evitarmos todas estas complicações de saúde. A nível da alimentação, é muito importante também as pessoas perceberem. Tu mencionaste também isto no início, que a causa pode ser uma alimentação menos adequada, portanto, reforçarmos aqui a necessidade de alimentarmos bem os nossos gatos desde que eles são gatinhos, com um controle regular do peso. E acho que realmente é importante os tutores também perceberem que estas rações diabéticas não são para o veterinário ganhar dinheiro, que elas realmente são fundamentais para o controle do diabetes e é fundamental eles manterem uma dieta constante e equilibrada realmente para nós conseguirmos controlar o nível de açúcar no sangue, não é? E também conseguirmos controlá-los com a insulina que vamos dar, não é? De forma a obtermos níveis normais, por assim dizer, de açúcar no sangue. Então, tratamos os gatos, não é? Tratamos os gatos com insulina, os tutores fazem tudo direitinho, fazem a ração direitinha, conseguem fazer as medições do açúcar no sangue. É possível, Rosa, haver uma remissão da diabetes e eles ficam curados da diabetes? Qual é as expectativas que os tutores devem ter? Então, sim, é possível existir uma remissão da diabetes nos gatos. Há um estudo que diz que 60 a 70% dos gatos conseguem obter a remissão caso o tratamento seja iniciado cedo e a dieta e a administração de insulina sejam feitas corretamente, ou seja, aqueles cuidados que estive a falar anteriormente que sejam seguidos mais à risca nestes primeiros tempos. Dizer que a remissão é obter a cura para a diabetes não está propriamente correto. Ou seja, nós com a remissão o que é que pretendemos? Que o gato deixe de fazer insulina e que consiga, só com o manejo da alimentação diabética, manter os açúcares estáveis no sangue, que é para não haver os picos de hiperglicemia. Também é importante referir que o tratamento, a obtenção da remissão pode ser logo cedo, logo nas primeiras semanas, mas pode levar 3 a 4 meses ou mais. Portanto, é importante que o tratamento seja feito certinho, que é para conseguirmos então atingir este estadio da doença, digamos assim, que é estar controlado. Agora, Exato, é isso. É importante tanto os tutores perceberem muito bem isto, que é para eles depois, no momento que o animal fica livre de insulina, eles não acharem que o animal já ficou curado. Portanto, é importante nós continuarmos a fazer uma manutenção do açúcar sanguíneo através de um estilo de vida saudável e através da manutenção da dieta para animais diabéticos, de forma a termos os níveis de açúcar no sangue estáveis, ok? e que a qualquer momento, por outras patologias, por uma situação de stress, o que seja, pode a diabetes voltar a descontrolar, pode voltar a surgir e podemos ter que retomar a toma de insulina. Mas o objetivo aqui é deixar o máximo tempo possível sem estarmos a fazer a insulina e só conseguimos controlar com um estilo de vida saudável. Exato. Uma das coisas, porque nós sabemos que uma parte de todo este maneio correto e para realmente conseguirmos chegar à remissão passa pela medição do açúcar no sangue. E muitas vezes os tutores têm que fazer isto em casa, não é? Portanto, eu queria que explicasse aqui aos tutores, porque há formas, não é, mais simples e que realmente em termos de custos não são proibitivas e que realmente vai facilitarem muito a vida dos tutores, que expliques, porque muitos dos tutores realmente, além de ter que dar uma injeção 2 vezes por dia de insulina ao animal, também terá que medir em casa o açúcar, porque é importante que o faça, não é? É importante que o tutor também seja capaz, se vir que o seu gato está mais parado, com um comportamento diferente, que ele também em casa seja capaz de perceber como é que está o açúcar do sangue do animal. Então, quais são as alternativas? Então, nós sabemos que é extremamente difícil já quase cuidar de um gato, quanto mais ter que estar ali a mudar a rotina e apitá-lo várias vezes ao dia. Existe um dispositivo
que é relativamente recente a sua utilização em gatos, mas que se chama Freestyle. O que é um dispositivo que nós colocamos na pele e o que ele vai fazer, ele vai medir a glicemia, ou seja, o açúcar no líquido intersticial do sangue. Não vai ser, não nos vai dar aquele valor correto como se fosse a medição diretamente do sangue. Existe uma pequena variação, mas essa variação nós não consideramos como muito significativa. E no início até é ideal nós conseguimos fazer aqui um estudo, como é que é a medição, quais são os valores reais no sangue e quais é que são os valores que nós obtemos do freestyle, para sabermos aqui a margem de erro que existe, mas no dia-a-dia para o tutor é uma facilidade muito grande. Conseguimos obter os resultados através do telemóvel, fazemos esse controlo, até estarmos no trabalho e conseguimos ver, ok, se calhar o meu gato precisa de comer porque tem a glicémia muito baixa, ou então está a começar a ficar com o pico de glicémia, é dos maiores benefícios que recentemente surgiram assim na veterinária para estes animais. É importante que os tutores percebam que a colocação não é invasiva, isto é, coloca-se com o animal acordado, aquilo no fundo fica ali colado, não é, à pele, e realmente eles toleram muito bem, aliás, toleram melhor um dispositivozinho, que é um dispositivozinho redondinho, pequeno, do que nós diariamente estarmos a pulsionar, não é, a orelhinha, a ver onde é que está a veia, a colher sangue, a acertar com a tirazinha do glicosímetro, com os gatos a mexerem. Portanto, é um dispositivo que vem realmente facilitar a vida dos tutores e dos veterinários, não é? E é como tu dizes, eles podem ver no telemóvel, aquilo é uma aplicação, não é? Que eles conseguem ter acesso e ver como é que estão os níveis de açúcar do gato. Ok, para finalizar, Rosa, quais são então as complicações quando nós não conseguimos controlar a diabetes, seja pelo motivo que for? O que é que pode acontecer ao gato? Então, assim, as mais graves, e que eu acho que é importante nós referirmos aqui, porque não são raras de acontecer, ou seja, são bastante frequentes de acontecer quando não há um cuidado e um tratamento feito corretamente, são duas: é a cetoacidose diabética e a lipidose hepática. Nos gatos já é muito fácil ter lipidose hepática. Basta deixarem de comer quase 2 ou 3 dias, principalmente se forem assim muito gordinhos, e eles já podem desenvolver lipidose hepática. Quando têm diabetes, ainda têm uma predisposição para surgir essa doença. As duas são difíceis de tratar, têm cura, mas são difíceis. Exigem dias de internamento no hospital, com recurso a análises diárias, medicação, e têm um elevado risco de morte mesmo do animal. Portanto, nós alertamos para que o tratamento seja feito corretamente, exatamente para minimizarmos a probabilidade de eles entrarem nestes quadros. Exatamente. É muito importante. Portanto, a nota final que eu gostaria de deixar, e também poderás depois deixar realmente a tua, é que realmente a diabetes, apesar de parecer uma doença complicada de gerir numa primeira, quando nós levamos o choque da notícia, não é? Mas que realmente há formas e cada vez mais com o tal dispositivo de conseguirmos controlar os níveis de açúcar. É fácil aprender a dar uma injeção subcutânea aos nossos animais de insulina, mas há uma série de cuidados, até que a própria insulina, portanto, que é muito importante os tutores perceberem. O que eu gostava de deixar aqui é, os tutores de gatos diabéticos que tenham ouvido a Rosa e que tenham realmente dúvidas, podem contactá-la através da Gandivete, fazer uma consulta com a Rosa online para perceberem, porque às vezes pequenos pormenores que podem estar a falhar e que podem ser fundamentais para o sucesso da terapia e para o seu gato poder realmente entrar em remissão e o seu gato e o tutor, não é? Terem uma melhor qualidade de vida ambos, certo, Rosa? Acho que muitas vezes o online pode realmente ajudar aqui na diabetes felina, vá. Sim, concordo plenamente. Há muitos cuidados que nós, ao conversarmos com os tutores, conseguimos perceber que não estão a ser feitos de forma tão correta. A forma de aplicar, às vezes, a insulina, eles têm muitas dúvidas.
E até ficam assim mais receosos de perguntar ao veterinário, com medo de serem julgados ou algo do género, e não devem ter esse receio. Procurem sempre ajuda, porque o que nós nos preocupamos mais é em conseguirmos tratar o animal e em conseguirmos devolver qualidade de vida. Isso é muito importante. Ok, obrigada, Rosa. Até te podem mostrar como é que estão a administrar a insulina, não é, ao gato, para tu ver se estão a fazer tudo corretamente, como é que preparam, tudo isso. Rosa, adorei mais uma vez a nossa conversa. Muito, muito obrigada por teres estado aqui comigo hoje. Obrigada também mais uma vez, é sempre um gosto fazer É, parte. e até à próxima. Teremos Exato. muitos mais temas giros para trazer. Aos nossos ouvintes quero agradecer mais uma vez e esperamos vê-los e que nos ouçam da próxima vez. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada. Candy Vet, o podcast sobre pets.